Olá, amigos, bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão. Eu me chamo Bruno. Eu gostaria de saber se você já ouviu falar, sabe o que é, ou até mesmo teve experiências com a fé. Bom, vamos neste momento fazer uma reflexão rápida sobre o poder da fé, o que é fé, o seu poder na vida daqueles que a praticam. Bom, no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, nos fala que a fé, então uma tradução sobre o que é fé. No versículo 1, no capítulo 11, diz assim: a fé é a firme base, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, por este texto você vê que a fé ela é uma base firme, sólida, para aquele que nela está. É uma base tão firme sobre as coisas que essa pessoa está esperando. Deus falou por sua palavra, usou alguém, e você creu de tal forma que esta fé se tornou uma firme base em sua vida. Você espera, você a partir de agora está vendo o invisível e crendo que ele se materializará, ele se tornará visível para as pessoas que ainda não estão vendo. Então, ela é o firme fundamento das coisas que você espera e ela é a prova das coisas que não se veem. A pessoa que não está na dimensão da fé, ela é levada a ver as coisas de maneira natural, achar que você está delirando, isso é utopia, usar palavras no nível da compreensão dela para desmotivar você ou até desencorajar você a continuar nesse caminho. Mas quando você está envolvido pela fé, a palavra de Deus, ela é bem clara. Pela fé estamos de pé. A fé, no capítulo 11 aqui de Hebreus, mostra grandes feitos por várias pessoas que se apoiaram nela. Fizeram da fé a sua firme base. E essa base fez com que essa pessoa resistisse os tempos, as circunstâncias, as intempéries e vivesse em qualquer ambiente, mesmo inóspito, com a certeza que Deus o sustentaria e faria uma grande obra. Bom, quando você lê nas páginas do Novo Testamento, você encontra essa manifestação de fé. Quando você lê no Novo Testamento, você vê uma fé que move as pessoas. Bom, por exemplo, o capítulo 2 de Marcos fala que 4 pessoas levaram um paralítico a Jesus. A casa estava cheia, eles levam, não sabemos a distância, até a casa, não encontra espaço para entrar, eles sobem na casa, colocam o amigo lá em cima, abre um buraco e desce o amigo com muita força, esforço, até a presença de Jesus. E o texto diz que Jesus viu a fé deles. Isso chamou a atenção do mestre. Você acha que quando você age por fé, você chama a atenção do mestre? Porque a fé, ela move a mão de Deus. Aliás, quando você lê o capítulo de Romanos, o capítulo 4, o que está escrito sobre a fé, meu amigo? Sobre Abraão, que é considerado o pai da fé, é chamado nas Escrituras o pai da fé. O capítulo 4 fala bem claro sobre um Abraão que crê no poder de Deus. E a Bíblia diz assim, no capítulo 4, no versículo de número 13. Porque não foi pela lei que veio Abraão e a sua descendência a promessa que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. E aí começa a falar sobre a fé
E no versículo 17 fala assim: como também está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Lembrando que não tinha filhos, mas Deus falou: eu te constituí pai de muitas nações. E tudo isso foi possível através da fé. E ele esperou em Deus cerca de 25 anos. E então as coisas reverteram. Ele conseguiu ter filho, descendente, se tornou uma poderosa nação pelo poder da fé. Mas, humanamente falando, era impossível. E aí diz aqui que perante aquele ao qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Isso é fé. Chamar as coisas que não são aos olhos humanos, como já se fosse, porque Deus vê todas as coisas. E quando você vê como pela fé, você entra no mundo de Deus, então você consegue ver que aquilo vai se manifestar, que aquilo vai acontecer. Você chama as coisas que não existem, mas pela sua fé você está vendo ela, como já se fosse, estivesse fazendo parte da sua vida. E o que acontece é extraordinário, porque as pessoas começam a ver você falar e agir como tivesse alcançado. Quem não crê vai questionar, vai querer te desencorajar, mas quem crê é fortalecido por ver essa fé em você. E você é fortalecido porque essa fé vai se manifestar, vai acontecer. Ao chamar as coisas que não são como já se fosse, você entra no poder, nos domínios, ou no ambiente onde Deus opera. O ambiente da fé. A fé que move a mão de Deus. Bom, você consegue ver Jesus falar para um homem que era mendigo e era cego. Falou assim: a tua fé te salvou. E salvou mesmo, porque esse homem passou a enxergar. Esse homem largou a vida que ele vivia, porque ele colocou a fé em ação. Você vai ver uma mulher pecadora, entra na casa de um homem sem ser convidado, porque Jesus estava ali, se ajoelha, chora aos pés de Jesus, coloca um bálsamo, algo precioso aos pés de Jesus. E esta mulher recebe a seguinte palavra: vai, perdoados são teus pecados. A tua fé te salvou. Aqui no capítulo 12, capítulo 7 de Lucas, o texto fala assim claramente. Não sei se você já leu esse texto, mas o capítulo 7 vai falar o seguinte. O capítulo 30, versículo 36 em diante, mas a página que nós queremos aqui falar é que Jesus falou para ela o seguinte: perdoados são seus pecados, versículo 47, porque são muitos, porque ela muito amou, por aquele que... Assim, o versículo 48, disse a ela: perdoados são os teus pecados. E no versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Versículo 47 vai falar mais exatamente, Jesus está dando uma lição para Simão. E no versículo 48, ele perdoa os pecados. Versículo 50, ele diz: a tua fé te salvou. Então, aliás, quando você é movido pela fé, as coisas acontecem. Meu amigo, minha amiga, existem vários exemplos na Bíblia que quando a fé é manifestada, acontecem milagres. O próprio Cristo falou para um chefe da sinagoga, quando alguém desencorajou ele, dizendo: a sua filha faleceu, por que você ainda continua a insistir? Já não dá mais para reverter esse quadro? E Jesus olha para o pai e fala assim, percebe aquelas palavras negativas, percebe o pai com fé e diz para aquele pai: olha, não dê ouvidos a eles, a essa notícia ruim. Creia somente e vai acontecer um milagre. Então, eu quero deixar essas palavras no seu coração para que você possa analisar. Existem vários textos onde o Cristo vivo opera o milagre, mas diz para a pessoa: foi a sua fé que trouxe o milagre. Foi a sua fé que moveu a mão de Deus. Então, quando você se move, Deus se move. Quando você crê, Deus opera. Quando você age pela fé, as coisas acontecem. Então, existem vários textos. Te aconselho a ler o capítulo
11 de Hebreus, Atos de Fé do Antigo Testamento. Te aconselho a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver atos de fé das pessoas nos tempos bíblicos, tempos de Cristo. E eu te aconselho a ver os seus discípulos agindo com fé diante de tantas circunstâncias e superando muitas coisas. E se apoderar, te aconselho a se apoderar da palavra que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, aqui está alguns exemplos, mas o próprio Jesus diz para as pessoas que alcançaram a graça de Deus: foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé em mim que levou você a vencer. Então, a fé nunca é passiva, gente. A fé é ativa. Então, não seja passivo. Haja na fé. Haja conforme a sua fé. Haja conforme a palavra de Deus. Creia. E você vai ver a manifestação de Deus em qualquer área. Não é apenas um pensamento positivo. É uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, de conduta, de atitudes, de ações baseadas na promessa de Deus que vai te levar a um resultado. Porque se você crer e agir conforme uma pessoa vitoriosa, tudo vai agir para o seu bem e vai acontecer. Crê nisso? Deixe essa mensagem ao seu coração. Quero orar por você agora. Feche teus olhos, meu amigo, minha amiga. Querido Pai, abençoe essa amiga que esperou até agora essa mensagem para receber no coração. E o Senhor esperou ela até agora, para que ela pudesse estar aberta para os céus, para Deus. Então, vem agir na vida dessa pessoa. Que ela seja erguida das cinzas e alcance coisas extraordinárias. Por quê? Quando nós criamos um ambiente em nós, certeza que vai acontecer em Deus, nada nos segura. Tudo é apenas experiências, é um processo, mas nós vamos chegar ao resultado. Eu abençoo e invoco a bênção do Senhor sobre essa casa, este amigo, essa amiga, no nome do Senhor Jesus. Amém? Meu amigo, então, aceite a Jesus Cristo hoje mesmo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o nosso mestre. É Ele que vai fortalecer a sua fé, te ensinar a viver a fé. Lembre-se disso. Deus tem o melhor para todos nós. Bom, quero te convidar a entregar a sua vida para Cristo, a buscar uma igreja de Deus. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas a autoridade de Deus pode te ligar com Deus. O seu nome pode ser escrito no livro da vida. Se você buscar uma igreja de Deus e congregar nela, tornando-se um só corpo com ela, e seguir as orientações de Deus, conforme Lucas 10, 17, 16, se você seguir a palavra de Deus, ser embaixador de Deus, Deus vai fazer grandes obras em sua vida através da sua vida. Meu amigo, te convido então a viver o campo da fé, porque Deus vai fazer milagres em sua vida. Eu não falei outros textos, não preciso falar neste momento, existem vários, mas deixe a sua meditação também a mulher que tinha uma hemorragia. Foi estancada depois de 12 anos, porque ela colocou a fé dela em ação, quando disse: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ficar. E quando ela coloca essa certeza no coração, certeza em Jesus, que daria certo na vida dela, o milagre aconteceu. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima mensagem, no nome do Senhor Jesus. Viva o poder da fé. Deus te abençoe.